Aquela gente teria mesmo existido? Madrinha tecendo a cortina de crochê com anjinhos voaçar por entre rosas? A pobre madrinha sempre afobada, piscando os olhos estrábicos. Vocês não viram onde eu deixei os meus óculos? A preta Dionísia a bater a clara de ovos em ponto de neve, a voz ácida contrastando com a doçura dos cremes. Esta receita é nova. Tia Olívia, enfastiada e lânguida, abanando-se com uma ventarola chinesa, a voz pesada indo e vindo ao embalo da rede. Fico exausta no calor. Marcelo, muito louro, porque não me lembro da voz dele, agarrado à crina do cavalo, agarrado à cabeleira de tia Olívia, os dois tombando lividamente, azuis sobre o divã. Você levou as velas a tia Olívia? Perguntou madrinha, lá de baixo. O relâmpago apagou-se, e no escuro que se fez, veio como resposta o ruído das cerejas, se despencando no chão. A casa em meio do arvoredo, o rio, as tardes como que suspensas na poeira do ar. Desapareceu tudo sem deixar vestígios. Ficaram as cerejas, só elas resistiram com sua vermelhidão de loucura. Basta abrir a gaveta. Algumas foram roídas por alguma barata, e nessas o algodão estoura, empelotado. Não, tia Olívia não eram de cera, eram de algodão suas cerejas vermelhas. Ela chegou inesperadamente. Um cavaleiro trouxe o recado do chefe da estação pedindo a charrete para a visita que acabara de desembarcar. É Olívia, exclamou madrinha. É a prima. Alberto escreveu dizendo que ela viria, mas não disse quando. Ficou de avisar. Eu ia mudar as cortinas, bordar umas fronhas e agora... Justo, Olívia, vocês não podem fazer ideia. Ela é de tanto luxo e a casa aqui é tão simples. Não estou preparada, meus céus. O que é que eu faço, Dionísia? Me diga agora o que é que eu faço. Dionísia folheava tranquilamente um livro de receitas, tirou um lápis da carapinha, tosada, e marcou a página com uma cruz. Como se já não bastasse esse menino, que também chegou sem aviso. O menino era Marcelo. Tinha apenas 2 anos mais do que eu, mas era tão alto e parecia tão adulto, com suas belas roupas e montaria, que tive vontade de entrar debaixo do armário quando o vi pela primeira vez. Um calor na viagem, gemeu tia Olívia em meio de uma onda de perfumes e malas. E quem é esse rapazinho? Pois esse é o Marcelo, filho do Romeu, disse madrinha. Você não se lembra do Romeu, primo e irmão do Alberto? Tia Olívia desprendeu do chapeuzinho preto 2 grandes alfinetes de pérola em formato de pera. O galho de cerejas estremeceu no vértice do decote da blusa transparente. Desabotoou o casaco. Ah, minha querida, Alberto tem tantos parentes. Uma família enorme. Imagine se vão me lembrar de todos com essa minha memória. Ele veio passar as férias aqui? Por um breve instante, Marcelo deteve em tia Olívia o olhar frio. Chegou a esboçar um sorriso. Aquele meu sorriso que tivera quando madrinha, na sua ingênua excitação, nos apresentou a ambos. Pronto, Marcelo, aí está a sua priminha. Agora vocês poderão brincar juntos. Ele então apertou um pouco os olhos e sorriu. Não estranhe, Olívia, que ele é por demais arisco, segredou madrinha ao ver que Marcelo saía abruptamente da sala. Se trocou comigo meia dúzia de palavras, foi muito. Aliás, toda a gente de Romeu é assim mesmo. São todos muito esquisitos. Esquisitíssimos. Tia Olívia ajeitou com as mãos, em concha, o farto coque preso na nuca. Umedeceu os lábios com a ponta da língua. Tem charme. Aproximei-me fascinada. Nunca tinha visto ninguém como tia Olívia. Ninguém com aqueles olhos pintados de verde e com aquele decote assim, fundo. É de cera? Perguntei, tocando-lhe uma das cerejas. Ela acariciou minha cabeça com um gesto distraído. Senti bem de perto seu perfume. Acho que sim, querida. Por quê? Você nunca viu cerejas? Só na folhinha. Ela teve um risinho cascateante. No rosto muito branco, a boca parecia um largo talho aberto.
com o mesmo brilho das cerejas. Na Europa são tão carnudas, tão frescas. Marcelo também tinha estado na Europa com o avô. Seria isso? Seria isso que os fazia infinitamente superiores a nós? Pareciam feitos de outra carne e pertencer a um outro mundo tão acima do nosso. Ah, como éramos pobres e feios! Diante de Marcelo e tia Olívia, só diante dos dois é que eu pude avaliar como éramos pequenos. Eu de unhas roídas e vestidos feitos por Dionísia. Vestidos que pareciam as camisolas das bonecas de jornal que Simão recortava com a tesoura do jardim. Madrinha completamente estrábica e tonta em meio das suas rendas e crochês. Dionísia tão preta quanto enfatuada com as tais receitas secretas. Não quero dar trabalho, murmurou tia Olívia, dirigindo-se ao quarto. Falava devagar, andava devagar. Sua voz foi se afastando com a mansidão de um gato subindo a escada. Cansei-me muito, querida. Preciso apenas de um pouco de sossego. Agora só se ouvia a voz de madrinha que tagarelava sem parar. A chácara era modesta, modestíssima, mas ela haveria de gostar, por que não? O clima era uma maravilha e o pomar, nessa época do ano, estava coalhado de mangas. Ela não gostava de mangas? Não. Tinha também bons cavalos, se quisesse montar. Marcelo poderia acompanhá-la, era um ótimo cavaleiro. Vivia galopando dia e noite. Ah, o médico proibira? Bem, os passeios a pé também eram lindos. Havia no fim do caminho dos bambus um lugar ideal para piqueniques. Ela não achava graça num piquenique? Fui para a varanda e fiquei vendo as estrelas por entre as folhagens da paineira. Tia Olívia devia estar sorrindo, a umedecer com a ponta da língua os lábios brilhantes. Na Europa eram tão carnudas. Na Europa. Abri a caixa de sabonete escondida sob o tufo de samambaia. O escorpião foi saindo penosamente de dentro. Deixei-o caminhar um bom pedaço e só quando ele atingiu o centro da varanda é que me decidi a despejar a gasolina. As chamas azuis subiram num círculo fechado. O escorpião rodou sobre si mesmo, erguendo-se nas patas traseiras, procurando uma saída. A cauda contraiu-se desesperadamente, encolheu-se, investiu e recuou em meio das chamas que se apertavam mais. Será que você não se envergonha de fazer uma maldade dessas? Voltei-me. Marcelo cravou em mim um olhar feroz. Em seguida, avançando para o fogo, esmagou o escorpião no tacão da bota. Diz que ele se suicida, Marcelo. Era capaz mesmo quando descobrisse que o mundo está cheio de gente como você. Tive vontade de atirar-lhe a gasolina na cara. Tapei o ouvido. E não adianta ficar furiosa. Vamos, olhe para mim, sua boba. Para de chorar. Prometa que não vai mais judiar dos bichos. Encarei-o, através das lágrimas. Ele pareceu-me, naquele instante, tão belo quanto um deus de cabelos dourados e botas, todo banhado de luar. Fechei os olhos, já não me envergonhava das lágrimas, já não me envergonhava de mais nada. Um dia ele iria embora do mesmo modo imprevisto como chegara. Um dia ele sairia sem se despedir e desapareceria para sempre, mas isso também já não tinha importância. Marcelo. Chamei, e só meu coração ouviu. Quando ele me tomou pelo braço e entrou comigo na sala, parecia completamente esquecido do escorpião e do meu pranto. Voltou-lhe o sorriso. Então é essa a famosa tia Olívia? Ha, ha, ha! Enxuguei depressa os olhos na barra da saia. Ela é bonita, não? Ele bocejou. Usa um perfume muito forte. E aquele galho de cerejas pendurado no peito? Tão vulgar. Vulgar. Fiquei chocada. E contestei, mas, em meio da paixão com que a defini, senti uma obscura alegria ao perceber que estava sendo derrotada. E, além do mais, não é meu tipo, concluiu ele, voltando o olhar diferente para o trabalho de crochê que madrinha deixara desdobrado na cadeira. Apontou para um anjinho esvoaçando entre grinaldas. Um anjinho cego. Por que cego? Protestou madrinha, descendo a escada. Foi nessa noite que perdeu os óculos. Cada ideia, Marcelo. Ele debruçara-se na janela e parecia agora pensar em outra coisa. Tem 2 buracos em lugar dos olhos.
Mas crochê é assim mesmo, menino. No lugar de cada olho deve ficar uma casa vazia, esclareceu ela sem muita convicção. Examinou o trabalho, voltou-se nervosamente para mim. Por que não vai buscar o dominó para vocês jogarem uma partida? E vê se encontra meus óculos que deixei por aí. Quando voltei com o dominó, Marcelo já não estava na sala. Fiz um castelo com as pedras, soprei-o com força, perdi-o sempre, sempre. Passava as manhãs galopando como louco. Almoçava rapidamente e mal terminava o almoço, fechava-se no quarto e só reaparecia no lanche, pronto para sair outra vez. Restava-me correr ao alpendre para vê-lo seguir em direção à estrada, cavalo e cavaleiro, tão colados um no outro que pareciam formar um corpo só. Como só um corpo, os dois tombaram no divã. Tão rápido o relâmpago e tão longa a imagem. Ele tão grande, tão poderoso, com aquela mesma expressão com que galopava, como que agarrado à crina do cavalo, arfando doloridamente na reta final. Foram dias de calor atroz os que antecederam a tempestade. A ansiedade estava no ar. Dionísia ficou mais casmurra. Madrinha ficou mais falante, procurando disfarçadamente os óculos nas latas de biscoitos ou nos potes de folhagens, esgotada a busca em gavetas e armários. Marcelo parecia-me mais esquivo, mais crispado. Só a tia Olívia continuava igual, sonolenta e lânguida, no seu negligê branco. Estendia-se na rede, desatava a cabeleireira e com um movimento brando ia se abanando com a ventarola. Às vezes vinha com as cerejas que se esparramavam no colo polvilhado de talco. Uma ou outra cereja resvalava por entre o rego dos seios e era então engolida pelo decote. Sofro tanto com o calor. Madrinha tentava animá-la. Chovendo, Olívia, chovendo, verá como vai refrescar. Ela sorriu, umedecendo os lábios com a ponta da língua. Você acha que vai chover? Mas claro, as nuvens estão baixando. A chuva já está aí. E vai ser um temporal daqueles. Só tem medo que apanhe esse menino lá fora. Você já viu? Menino mais esquisito, Olívia? Tão fechado, não? E sempre com aquele arzinho de desprezo? É da idade, querida. É da idade. Parecido com o pai. Romeu também tinha essa mesma mania de cavalo. Ele montava tão bem, tão elegante. Defendia-o sempre enquanto ele a atacava, mordaz, implacável. É afetada, snob, e como representa, parece que está sempre no palco. Eu contestava, mas de tal forma que o incitava a prosseguir atacando. Lembro-me de que as primeiras gotas de chuva caíram ao entardecer, mas a tempestade continuava ainda em suspenso, fazendo com que o jantar se desenrolasse numa atmosfera abafada, densa. Pretextando dor de cabeça, tia Olívia recolheu-se mais cedo. Marcelo, silencioso como de costume, comeu de cabeça baixa, 2 vezes deixou cair o garfo. Vou ler um pouco. Despediu-se assim que nos levantamos. Fui com Madrinha para a saleta. Um raio estalou de repente. Como se esperasse por esse sinal, a casa ficou completamente às escuras enquanto a tempestade desabava. Queimou o fusível, gemeu Madrinha. Vai, filha, vai depressa buscar o maço de velas, mas leva primeiro ao quarto de tia Olívia. E fósforo, não esquece os fósforos. Subi a escada. A escuridão era tão viscosa que se eu estendesse a mão, poderia senti-la moitada como um bicho por entre os degraus. Tentei acender a vela, mas o vento me envolveu. Escancarou-se a porta do quarto, e em meio do relâmpago que rasgou a treva, vi os 2 corpos completamente azuis, tombando enlaçados no divã. Afastei-me cambaleando, agora as cerejas se despencavam sonoras como enormes bagos de chuva caindo de uma goteira. Fechei os olhos, mas a casa continuava a rodopiar desgrenhada e lívida, com os 2 corpos rolando na ventania. Levou as velas para a tia Olívia? Perguntou Madrinha. Desabei num canto, fugindo da luz do castiçal aceso em cima da mesa. Ninguém respondeu. Ela deve estar dormindo. E Marcelo? Não sei, deve estar dormindo também. Madrinha aproximou-se com o castiçal.
Mas que é que você tem, menina? Tá doente? Não tá com febre, hein? Sua testa tá queimando. Dionísia, traga uma aspirina. Essa menina tá com um febrão. Olha aí. Até hoje eu não sei quantos dias me debati, esbraseada, a cara vermelha, os olhos vermelhos, escondendo-me debaixo das cobertas para não ver por entre os clarões de fogo milhares de cerejas e escorpiões em brasa, estourando no chão. Foi um sarampo tão forte, disse madrinha ao entrar certa manhã no quarto. E como você chorava, dava pena de ver como você chorava. Nunca vi um sarampo doer tanto assim? Sentei-me na cama e fiquei olhando uma borboleta branca pousada no pote de avencas da janela. Voltei-me em seguida para o céu limpo. Havia um passarinho cantando na paineira. Madrinha então disse: Marcelo foi-se embora ontem à noite. Quando vi, já estava de mala pronta. Sabe como ele é? Veio até aqui se despedir, mas você estava dormindo tão profundamente. 2 dias depois, tia Olívia partia também. Trazia o costume preto e o chapeuzinho com os alfinetes de pérolas espetados no feltro. Na blusa branca, bem no vértice do decote, o galho de cerejas. Sentou-se na beirada da minha cama. Que susto você nos deu, querida. Começou com sua voz pesada. Pensei que fosse alguma doença grave. Agora tá boazinha, não tá? Prendi a respiração para não sentir seu perfume. Estou ótimo. Não te beijo porque ainda não tive sarampo, disse ela, calçando as luvas. Riu um risinho cascateante. E tem graça eu pegar, nessa altura, doença de criança? Cravei o olhar nas cerejas que se entrechocavam, sonoras, rindo também entre os seios. Ela desprendeu-se rapidamente. Já vi que você gosta. Pronto, uma lembrança minha. Mas ficam tão lindas aí, lamentou madrinha. Ela nem vai poder usar. Bobagem, Olívia. Leve suas cerejas. Comprarei outras. Durante o dia, seu perfume ainda pairou pelo quarto. Ao anoitecer, Dionísia abriu as janelas. E só ficou o perfume delicado da noite. Tão encantadora a Olívia, suspirou madrinha, sentando-se ao meu lado com sua cesta de costura. Vou sentir falta dela. Um encanto de criatura. O mesmo já não posso dizer daquele menino. Romeu também era assim mesmo. O filho saiu igual. E só as voltas com cavalos, montando em pelo, feito índio. Eu quase tinha um infarto quando via ele galopar. Exatamente 1 ano depois, ela repetiria num outro tom esse mesmo comentário ao receber a carta onde Romeu comunicava que Marcelo tinha morrido de uma queda de cavalo. Anjinho cego, que ideia! Prosseguiu ela, desdobrando o crochê nos joelhos. Já tô com saudade da Olívia, mas dele? Sorriu alisando o crochê com as pontas dos dedos. Tinha encontrado os óculos.